Eu não sei se eu deveria ter feito, Tarsis. Pastor Tarsis. Pastor Tarsis. Eu nem sei se deveria ter feito, mas eu fui ler mensagens que esse homem mandou-me pelo WhatsApp de anos atrás, sabe, gente? E aí eu pude ver uma trajetória, a inquietação do seminário, a preocupação com a continuidade do curso, o que devo fazer, permaneço, não permaneço, uma expectativa enorme. Depois, trabalho, como vai ser, pastor? Olha, eu li tudo, reli tudo, viu? E uma coisa eu posso dizer aos irmãos: Deus colocou uma paixão pelo ministério no coração de Tarsis que eu não consigo sequer dimensionar, não consigo. Mas eu separei, pastor Tarsis e demais pastores que estão conosco, o texto de Atos capítulo 20, verso 28, como referência para a reflexão desta hora. O texto sagrado diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Eu me recordo que no concílio, quando indagado foi sobre a Bíblia, o pastor Tarsis, ele conseguiu de alguma forma falar sobre a história de quantos... Lembra-se dessa resposta? Ainda está na sua memória? A pergunta pela Bíblia, quantos livros, quanto foi feito? Não recorda. Mas eu me recordo que ele conseguiu naquele dia responder. E uma coisa curiosa é que nós aprendemos a classificar o livro de Atos como um livro histórico, não é assim? Um livro histórico do Novo Testamento. Mas eu não sei se os irmãos já perceberam, com certeza devem ter percebido, que o livro de Atos, ele não só conta a história da igreja que se inicia depois da morte e ressurreição de Jesus. No livro de Atos, eu comecei a perceber que existe o registro de pelo menos 7 preciosos sermões. Lucas, ele não se preocupou somente em escrever a história da igreja, mas em registrar a história da pregação da igreja. E eu comecei a fazer as anotações. Abri no capítulo 2 do livro de Atos, e o que eu encontro lá do verso 14 ao verso 41, o sermão de Pedro por ocasião do Pentecostes. No capítulo 3, um segundo sermão do apóstolo Pedro, após a cura daquele que estava à porta formosa do templo. Em Atos 4, eu encontro um outro sermão, o sermão de Pedro e João, quando eles se defendem do direito de pregar em nome de Jesus diante das autoridades religiosas judaicas. Vou para o capítulo 7, sabe o que é que eu encontro? Um belo sermão proferido por Estevão, o sermão que lhe custou a própria vida. Depois eu encontro no capítulo 13 o sermão do apóstolo Paulo pregando em Antioquia, e lá ele é alvo da inveja e da rejeição de muitos dos judeus. Depois um outro sermão de Paulo, agora pregando em Atenas, um sermão marcado pela sua densidade, pela sua complexidade, mas que também causou no coração dos que ouviam profunda indiferença. Mas finalmente eu chego no capítulo 20, que é o sermão da despedida do apóstolo Paulo aos líderes da igreja em Éfeso. Aqui estão 7 sermões. E sabe o que eu percebi? É que alguns sermões terminam com mudança de vida. E o apóstolo Pedro pôde ver milhares de pessoas se convertendo, se dobrando diante do Senhor Jesus e do Evangelho. Mas eu pude ver também que às vezes alguns sermões terminam com perseguição, porque eles acabam construindo no coração daqueles que estão ouvindo resistência. E foi o que aconteceu. O sermão pregado por Estevão lhe custou a própria vida. Há sermões que, quando concluídos, à semelhança do que aconteceu nos 2 primeiros sermões registrados do apóstolo Paulo, rejeição, indiferença, apatia. Mas finalmente este sermão do capítulo 20 termina em beijo e abraço. É aquele momento de despedida, e quando o apóstolo Paulo prega, ele prega com a alma, ele prega com o coração, e Lucas consegue registrar isto. Eu não sei, colegas pastores, qual dos sermões lhes parece mais fácil de ser pregado? Aquele que termina com conversões em massa?
aqueles que terminam com indiferença e apatia, ou aqueles que terminam com perseguição, ou aqueles que terminam com beijo e abraço. Mas este é um sermão em que o coração de um pastor se abre ao coração daquela gente. E uma das coisas que eu aprendi com um homem chamado Watchman Nee, ele foi um dos grandes líderes da igreja na China. Há um texto dele em que ele fala sobre a relação entre pressão e poder. E ele diz que quanto maior é a pressão, maior é o poder. Há um trecho em que ele diz que se um cristão não sabe o que é pressão, ele não tem conhecimento do que seja o poder. Somente os que têm experimentado se curvar sob pressão sabem o que é o poder. E aí ele diz o que há pouco afirmei, que quanto maior a pressão, maior o poder. Eu confesso que dos sermões que alistei aqui, talvez aquele que seja mais, que traz mais felicidade ao coração do pregador é quando ele vê pessoas se quebrantando ao lado de Jesus. Mas nem todos os sermões que serão pregados lhe trarão a visão de uma multidão se rendendo a Jesus. Não. Por isso, eu fico a pensar qual foi o sermão mais difícil que já preguei. Ou quem sabe qual foi o sermão que mais marcou a minha vida. E eu posso responder aos irmãos. O próximo, aquele que eu ainda não preguei. Eu sempre que estou diante da tarefa de pregar, eu peço e oro a Deus que o sermão que irei pregar seja o melhor, mais poderoso, mais revestido de graça, que o Senhor possa usar-me. Mas deixe voltar ao texto que lemos no início, porque naquele texto, pastor Tarsis, há dois princípios para mim que são preciosos para o ministério pastoral. O primeiro é o que eu chamo do princípio do cuidado. E o verso que li, na tradução que li, dizia assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. É tão interessante porque cuidar aqui é o mesmo, é a mesma palavra que eles usavam para trazer um navio que está no mar aberto para o porto. É atracar aquele navio, é devolvê-lo, é trazer de volta à casa, é como que buscar a serenidade. É interessante porque algumas traduções, ao invés da palavra cuidar, usa a palavra, a expressão, por exemplo, atenção, aplicar-se, concentrar-se. Mas notem que o texto, quando fala sobre cuidado, ele estabelece uma ordem. E ele diz primeiro cuidar de si mesmo e depois cuidar da igreja de Deus. E essa ordem não pode ser modificada. Se há algo comum ao coração do pastor é a tentação de cuidar tanto dos outros, cuidar tanto da igreja, que acaba se descuidando de si mesmo. Eu talvez não seja o melhor mestre para lhe ensinar isto, mas eu reconheço que o ministério pastoral, ele é símbolo do cuidado, mas esse cuidado se manifesta em primeiro, na vida do próprio pastor. Eu li algumas coisas sobre autocuidado já faz algum tempo, e eu fiquei impressionado porque as pessoas costumam estabelecer cuidado do corpo, cuidado da alma, cuidado da mente, cuidado, e saem colocando algumas situações. Mas se eu pudesse conversar com você, novel pastor, jovem pastor, deixe-me lhe dizer, no ministério pastoral tem certas coisas que a gente precisa ter realmente muito cuidado. Eu vou apenas sinalizar algumas. Cuidado com as suas palavras. Nós pastores somos muito avaliados a partir daquilo que dizemos ou que deixamos de dizer. E aqui, pastor Tarsis e igreja, eu não estou falando somente do conteúdo, daquilo que eu digo, mas até a maneira como falo, a maneira como me expresso. Por isso, tenha cuidado com as suas palavras. Tenha cuidado dos seus livros e de sua formação. Eu não consigo imaginar alguém que se estabeleça no ministério, que se proponha a pastorear, sem que continue a ler, a estudar, a ler, a estudar, a ler, a estudar. Por isso, cuide de sua biblioteca, viu? Cuide dos seus livros. Faça do sermão um canal aberto da palavra
ao encontro do coração daqueles que Deus tem lhe colocado como ovelhas. Mas tenha cuidado também, especialmente da sua vida espiritual, de sua relação com Deus. É por isso que quando Paulo, falando a liderança espiritual da igreja em Éfeso, fala sobre o cuidado de si mesmo, cuidem de vocês mesmos, e depois ele fala de todo o rebanho, há aqui uma observação que preciso fazer. Quando o texto diz cuidar de todo o rebanho, primeiro ele usa a imagem de ovelha para descrever aquilo que é a realidade do ser igreja. Porque essencialmente, cuidar, pastorear, significa, e especialmente nesse texto, a palavra talvez seja alimentar. Alimentar. Quando penso nisso e vejo a expressão todo o rebanho, talvez Paulo esteja dizendo que nenhum pastor pode separar no rebanho aqueles a quem ele quer pastorear. O rebanho é o rebanho todo. Inclusive aqueles que não querem ser pastoreados. Porque, por incrível que pareça, é provável que ao longo de sua caminhada pastoral você vai encontrar alguns que, à semelhança do que está escrito na Epístola de Judas, querem pastorear a si mesmos. E tem enorme dificuldade nessa relação, na construção dessa relação ovelha-pastor. Mas sobre mim e sobre a sua vida, pastor Tarsis, está o imperativo, sim, do cuidar de todo o rebanho. E eu fico feliz, sabe, irmãos, porque eu observo aqui que igreja é um lugar onde as pessoas são cuidadas e precisam ser cuidadas. Eugene Peterson, ele tem uma expressão curiosa. Ele diz o seguinte: ao me tornar pastor, eu descobri que se trata de um estilo de vida lapidado, em grande parte por um contexto específico. É a vida emocional do pastor, a vida familiar, a experiência de fé e as aptidões trabalhadas numa igreja de verdade, no bairro onde ele mora. Isto é, no encontro com as pessoas, como elas exatamente são, naquele lugar específico. Não há o que imitar. Não é uma questão de sucesso. As maneiras pelas quais a vocação de pastor é concebida, as formas pelas quais ela se desenvolve e vem à luz, são exclusivas de cada pastor. Mas há um outro princípio no texto que lemos, que eu chamo aqui de princípio da vocação. Aí o texto diz assim: sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Espero que não me tenham como herege, sabem, irmãos? Mas não são os seminários, não foi o concílio, não é a ordem dos pastores e nem mesmo a igreja. Pelo que leio no texto sagrado, o ministério pastoral é missão forjada pelo Espírito Santo de Deus, que pode sim usar seminário, usar igreja, usar a ordem, usar um concílio, mas nenhuma dessas instituições produz, constrói pastor. Absolutamente. O pastor, ele é forjado na ação soberana do Espírito Santo de Deus em sua vida. Portanto, a iniciativa é sempre de Deus. A vocação é o ponto de partida do ministério pastoral. Não se pode transformar a ordenação de um pastor a uma ação meramente administrativa. A identidade pastoral não é um título, mas uma resposta obediente ao chamado de Deus. Mas quando penso ainda neste Espírito Santo que nos coloca, e aí o texto fala de bispos, e traz a ideia assim de administração, de superintendência, de poder de alguma forma articulado, nós precisamos de alguma forma também redefinir a missão pastoral. E eu quero fazer aqui a opção por uma forma muito simples. Existem muitos livros, e é provável que você já tenha lido alguns desses livros que falam sobre o ministério pastoral, conceitua o que é o ministério pastoral, estabelece características do ministério pastoral. Eu gosto tanto da simplicidade desse texto, porque o texto diz que, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, e aí vem a finalidade, para pastorearem a igreja de Deus. Pelo que eu leio, sabe qual é a tarefa do pastor? Pastorear. Não complique. E tenha cuidado com gente que quer inventar muita coisa. Porque na sua essência,
E eu gosto, dia desses eu estava vendo algumas crianças sendo entrevistadas e colocavam diante daquela criança diversas profissões. O que faz o bancário? E a criatura dizia, faz banco. E aí ela continuava de uma forma tão simples. Deixa eu lhe dizer, o que faz um pastor? Pastoreia. Mas às vezes nós somos como que sufocados pela necessidade de administrar a igreja. Nós somos às vezes sufocados pelos compromissos de agenda que se multiplicam. E de repente aquilo que é a essência do ministério, a gente acaba perdendo. Porque essencialmente, pastor pastoreia. A relação é simples. Extremamente simples. E aqui, sabe, este verbo que aqui está sendo traduzido por apacentar, pode significar cuidar, tomar conta, prover pasto, nutrir, suprir. É tão curioso isso, sabem, porque o texto está dizendo que o pastor é aquele que alimenta o rebanho. E ao mesmo tempo não coloca a igreja como propriedade do pastor. O texto deixa claro que a igreja é de Deus. Não me pertence. E eu tenho andado tão preocupado com igrejas que têm se tornado quase que herança familiar. Ponto. Não vou dizer mais nada sobre isso. Mas tenho me preocupado. Porque a igreja é a igreja de Deus. É a igreja que pertence ao Senhor. Eu tenho dito, aliás eu disse isso, eu acho que foi no nosso encontro do Dia dos Namorados. Permitam-me repetir, aqueles que lá estavam, que haverá um dia em que todos nós seremos somente uma fotografia em uma galeria de pastores naquela comunidade. Passará por ali uma criança pequena, junto com a sua família, e vai olhar para aquela foto e vai perguntar, mamãe, papai, quem é aquele? Quem são estes? E alguém vai tentar explicar, talvez até peça ajuda, quem foi aquele? Quem era aquele? Como foi? Essencialmente, a gente precisa entender que a igreja pertence ao Deus eterno. E Ele é o pastor, acima de todos os pastores. A propósito disso, essa insistência em fazer a coisa simples, me lembrou um tal de William Faulkner. E ele escreveu alguns livros, ele foi considerado um dos maiores escritores do século XX. Recebeu inclusive o Nobel de Literatura em 1949. Aí perguntaram a ele como é que ele escrevia seus livros. E sabe qual foi a resposta? Eu acho que era uma criatura muito divertida, viu? A partir da resposta que ele deu. Ele disse o seguinte, é mais ou menos como construir um galinheiro no meio de uma ventania muito forte. Você pega qualquer tábua ou telha que passe voando por perto, ou que esteja solta no chão, e prega tudo bem depressa. Depois de ter dito isso, sabe o que é que o Eugene Peterson fez? Ele diz assim, é assim que se aprende também o que significa ser pastor. Eu não concordaria com as palavras do sábio Peterson, mas a ideia de você perceber, eu não sei se eu vou dizer de uma forma mais suave, eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas às vezes a sensação é de que você está equilibrando pratos, sabe? E não pode deixar a coisa parar, e você tem que se mover de um lado para outro, de um lado para outro, de um lado para outro. E com tudo isso, às vezes a gente se perde e esquece aquilo que é a essência. Por isso, deixe-me só dizer-lhes, comparar o ministério pastoral com uma ação irrefletida me parece pouco responsável. Nós precisamos realmente definir o que é o propósito de Deus para a nossa vida. Nós precisamos fazê-lo. E o mais precioso para mim é perceber como termina o verso que lemos, um trecho do sermão pregado por ele, pelo apóstolo Paulo. É quando ele vai falar sobre o preço que foi pago. Ele diz que essa igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. O preço pago pela igreja foi extremamente alto. E aí eu quero só perguntar-lhes, quanto custa aos irmãos o ministério? Quanto custa? Me permitam só dizer-lhes que se nada lhe custa, de nada ele vale. E se tem custado, por exemplo, noites sem dormir, às vezes dedicada à intercessão, é só olhar para o Getsemane e perceber que o nosso mestre também viveu dias assim.
Se lhe custam 40 dias em um deserto, uma sensação horrível de solidão, de fome, de escassez, deixa eu só lhes dizer que o nosso Senhor, o Cristo, Ele passou alguns dias também no deserto onde foi tentado, e foi ali que Ele nos ensinou que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca do Senhor. Se o ministério está lhe custando a sua serenidade, você se sente perseguido, pressionado, só quero lembrá-lo que o nosso mestre, enquanto esteve entre nós, foi duramente perseguido, e foi por diversas vezes indagado e inquirido, foi colocado à prova. Se tem lhe custado dor física, se você tem experimentado situação de angústia, só quero lembrá-lo que o Senhor a quem servimos também passou por tudo isso. É por isso que quando o texto olha para mim e diz assim, quando o apóstolo Paulo olha para aquela gente e diz assim, que esta igreja ela foi comprada com o próprio sangue do Cristo, eu fico a pensar que não há absolutamente nada que seja mais precioso do que o sangue do Cordeiro. Por isso, tudo que você vier a realizar, tudo que viermos juntos a realizar, não pode ser comparado ao preço de sangue, pelo qual foi comprada a igreja. Meu desejo, Tarsis, é que Deus lhe dê essas duas direções, sabe? Essa dimensão do cuidado e a certeza da sua vocação. Cuidado e certeza de vocação. Essas serão provavelmente as mais preciosas armas que Deus vai lhe conceder ao longo do ministério. Oro para que Deus faça de você aquilo que Ele tem como propósito e desejo. Afinal de contas, eu vi em tantos momentos. Houve um momento em que o sonho dele de servir se associava ao desejo do exercício da diaconia. A lembrança da mamãe diaconisa, ele era tão forte que o desejo de sua alma era servir como diácono na igreja. Não foi assim? Lembro-me depois da ideia de fazer o seminário, mas quando começou a ideia, não sei se é para ser pastor, eu não tenho certeza disso, mas depois a certeza de ser pastor foi mais forte do que qualquer outra coisa. Chegou o momento de identificar um campo, um trabalho, e vinham das mais diferentes possibilidades, até que houve um casamento de uma senhora chamada Pitanguinha, e o coração desse pastor. E eu fico nas minhas leituras, eu me recordo de ter lido as suas expectativas. Ele me mandava cópias dos seus sermões que ia pregar, me perguntava, consultava. E cada sermão que ele pregava, eu achava isso tão lindo, irmãos. Eu me sentia tão honrado. Ele mandava inclusive uma foto do tempo que passou lá em Ebenezer, depois do tempo que foi para lá. E eu fui acompanhando. E eu posso dizer-lhes que é de fato uma enorme responsabilidade como pastor encaminhar um outro pastor para o ministério. Mas eu faço isso com tanta alegria hoje, com tanta alegria, com a certeza de que o Deus que primeiro forjou em você, ou colocou em você o desejo de servir, é o Deus que vai lhe abençoar de uma forma extremamente rica, porque eu já vi você servindo em tantas diferentes. Aliás, tem um grupo aqui de Gideões que é testemunha disso, e eu me lembro da experiência dele, primeira como presidente do campo, e ele conversava tudo comigo, viu? Vinha o período dos congressos, e eu ouvia o Tarsis nas suas preocupações, porque havia um desejo enorme no coração deste homem. Sabe o que era? Fazer tudo de uma forma excelente, de dar a Deus aquilo que ele tinha de melhor. Mas ele sempre se cobrava muito. Quando terminava, ele não tinha certeza se tinha feito tudo o que poderia ter feito. Mas eu fico tão feliz, porque Deus nos usa da forma como somos, no tempo dele. Porque houve uma preocupação lá atrás, mas eu já com essa idade, um menino, não é, irmãos? Um menino que se coloca diante de Deus para servi-lo. É com muita alegria e com coração leve, sabe, que nós apresentamos à igreja o novo pastor, um jovem pastor, Tarsis de Amorim
Gameleira, este é o seu nome. Um homem que tem um desejo enorme de servir a Deus, seja onde for, seja nos Gideões, seja no diaconato, seja estudando como professor, aqui está. Mas Deus lhe orientou, e agora vem a parte mais fácil, não é? Ser pastor. De todas as possibilidades, a parte mais fácil, ser pastor. Mas o mesmo Deus que lhe dirigiu até aqui, há de dirigir a sua caminhada a partir deste momento. Que o Senhor continue a levantar outros. E eu quero dizer aos pastores que estão aqui, que nós estamos vivendo uma espécie de vento do Espírito de vocação nessa igreja, viu? Nesses últimos, nós estamos com quantas pessoas são 6? 6 no seminário. E eu oro a Deus porque Deus tem transformado essa comunidade em um celeiro de vocações, viu? E peço a Deus que essas vidas continuem sendo consagradas ao Senhor. Nós vamos dar continuidade à celebração nesta hora, mas eu quero, de pronto mesmo, já fazer o convite ao pastor Alexandre Cândido, que vai trazer uma palavra em nome da nossa convenção. Pastor Alexandre, por favor. Graças e paz, queridos. Eu quero ousadamente lançar uma campanha aqui. O pastor Roberto nunca se aposente. Nunca, nunca. Como é bom ouvi-lo. Queridos, uma alegria estarmos aqui. Eu quero convidar o pastor para estar perto aqui de mim. A alegria estar aqui. Eu não falo apenas no meu nome, mas em nome da Convenção Batista Alagoana, na pessoa do nosso presidente, pastor Carlos Rubem. O pastor está viajando, pregando, inclusive, em um evento, e pediu para a gente trazer esse abraço, essa palavra. Pastor Tarsis, conte sempre com a nossa convenção. O amado nunca estará sozinho. É óbvio que a ordem dos pastores fala diretamente para o pastor, e a convenção fala mais para a igreja. Mas nós sabemos que as igrejas são dirigidas por seus pastores. Há quem diga que a igreja tem a face, ela se parece com o seu pastor. E nós achamos o amado muito bonito, quando olhamos para esta comunidade. Que Deus possa lhe dar muita sabedoria. Mais uma vez digo, conte conosco. Já há alguns anos, não é de agora, mas já há alguns anos a nossa convenção vive um outro momento, um momento de celebração, de alegria, já foi recomeço, mas agora já é celebração, e por isso nós nos alegramos. Agradecemos, amados, a Deus pela sua vida, e agradecemos a Deus pela Igreja Batista do Farol, que tem assim sido muito usada por Deus, como foi inclusive falado pelo pastor, mas nós queremos deixar isso registrado. Tem sido muito usada por Deus para mandar mais trabalhadores para esta seara, ser instrumento de Deus para isso. Porque, queridos, nós temos uma escassez muito grande de pastor. Essa é uma realidade. Nós temos igrejas sem pastores. E eu gostaria de terminar esta palavra dizendo para o amado e para todos que a comparação, a metáfora que faço é que o amado faz parte de um time agora que só tem 2 lugares: ou está jogando ou está no departamento médico. Não tem lugar para banco de reserva. Talvez por isso o departamento médico muitas vezes esteja cheio, e também porque por não ter banco, aí o pessoal fica jogando machucado, e aí depois vai para o departamento médico e demora lá. Mas que Deus te dê saúde e sabedoria. Quero dar-lhe um abraço em nome da convenção, em nome do presidente, simbolizando esse começo aí na vida do amado. Amém.